Glórias a Deus, e agradeço muito pelos elogios que o Joel disse aqui sobre mim, e com certeza, se eu tenho essa característica que o Joel falou, é porque eu tive homens e mulheres fiéis, bons exemplos, como o pastor Mário, que muitos irmãos aqui não conheceram, como o presbítero Azor, que palavra maravilhosa, que amor por missão, irmãos, como o Joel, como o pastor Felipe, a Márcia e demais irmãos que nos acompanham todos os dias. É por isso que nós permanecemos, porque temos irmãos fiéis que nos ajudam quando estamos caídos, que nos estendem a mão, e que sejamos assim uns para os outros, amém? A última vez que eu pude pregar aqui, nesta igreja que eu amo tanto, foi no dia 22 de dezembro de 2024. Eu sei a data porque é aniversário da minha mãe, então para mim fica mais fácil. O aniversário era dela, mas quem ganhou o presente fui eu. É sempre uma honra muito grande estar aqui, é sempre uma honra poder falar aos irmãos da Sagrada Escritura, da Santa Escritura. E que o Senhor aceite este culto que nós estamos fazendo aqui esta noite, que nós estamos lhe prestando essa noite. E na última vez que eu estive aqui, eu tive a oportunidade de ministrar em Isaías 1, e a partir daquele texto falar algumas coisas aos irmãos, principalmente de como o pecado afeta as nossas vidas, de que como o pecado ele afeta o nosso relacionamento com Deus. Aquele povo vivia em pecado e Deus diz que olhando para baixo ele somente via chagas, e o homem não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Deus fala ao homem: os jumentos, os bois ouvem a minha voz, mas vocês parecem que nem me conhecem mais. O pecado ele afeta o nosso relacionamento com Deus. O pecado também afeta o nosso relacionamento com a promessa que Deus tem nos dado. A promessa para aquele povo foi a terra de Israel. E o que Deus diz àquele povo é: a sua terra está como abandonada. Aquele povo desprezou aquilo pelo qual os antepassados dele lutaram, a promessa que Deus havia dado. E nós também, quando vivemos uma vida de pecado, tudo aquilo que Deus nos dá, nós desprezamos, porque o pecado toma conta e ofusca os nossos olhos para aquilo que Deus tem nos dado. Além disso, o pecado afeta também o nosso culto, o culto que prestamos a Deus. Aqui, tudo que fazemos quando a nossa vida é de pecado deliberado, é totalmente para nós mesmos, nós ficamos ensimesmados, e nem mesmo a oferta que é colocada no gasofilácio Deus aceita, nem mesmo os nossos cultos solenes Deus aceita. O que Deus diz àquele povo é: eu não aguento mais o seu culto solene. O pecado, ele afeta o nosso relacionamento com o culto, ele afeta o culto que nós prestamos a Deus. E o que Deus diz sobre todas essas coisas é que, mesmo que o nosso pecado possa afetar o nosso relacionamento com Deus, mesmo que o nosso pecado possa afetar o nosso relacionamento com a promessa, mesmo que o pecado afete o nosso culto, ainda há esperança. Porque se nós voltarmos para o caminho do bem, há esperança, porque por mais que o nosso pecado seja vermelho, seja como a escarlata, ele nos tornaria brancos como a neve. Essa é a promessa que Deus nos dá. Não importa qual grande é o seu pecado, Deus diz, posso transformá-lo branco como a neve. E é sobre essa promessa que Deus fez, melhor, é sobre o cumprimento dessa promessa que Deus fez a este povo, que eu quero falar um pouco essa noite. E esse cumprimento se dá na cruz de Cristo. Foram 7 coisas que Cristo falou estando na cruz. A hora sexta, mais ou menos meio-dia, a terra cobriu-se de trevas, e nós não sabemos se houve um apocalipse, se houve um eclipse, nós não sabemos se as nuvens acinzentadas cobriram a terra, mas o que sabemos é que a terra cobriu-se de trevas, e é como se Deus estivesse virando o seu rosto do seu filho, porque ele estava cheio, carregado dos nossos pecados, e ali Deus olha para aquele céu como de bronze por conta dos pecados, a oração que não subia, e ele clama:
Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que é que me desamparaste? Marcos continua escrevendo e diz que, dando um brado, Jesus expiou. Lucas descreve qual foi esse brado de Cristo na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. João vai dizer que pouco antes disso ele disse: está consumado. Aquilo que era para ser feito foi feito, está completo. E Cristo completou a sua obra aqui na terra, está consumado. Os nossos pecados sobre ele foram levados, carregados, está consumado. Essas palavras vieram logo depois de darem a ele vinagre para beber na ponta de uma lança com uma esponja, porque ele disse: tenho sede. E antes disso ele mostra toda a sua compaixão, ele mostra todo o seu cuidado quando ele vê o discípulo amado. Ele olha e vê a sua mãe e ele diz: mãe, este é o seu filho, eis aqui a tua mãe. Esta é a palavra que Deus diz ao seu discípulo amado, à sua mãe, mostrando todo o cuidado, todo o zelo que ele tinha por ela. E mostrando que mesmo na cruz, pregado, ele continuava sendo o Salvador que ele é nos dias de hoje. Porque ele olha para aquele ladrão que está à sua direita e diz: em verdade vos digo, ainda hoje estarei comigo no paraíso. Quão maravilhoso é esse nosso Cristo, que em nenhum momento reclamou por estar ali, clamava ao Pai, abençoava os outros, continuava a salvar. E há mais uma fala de Cristo, estando pregado na cruz, que é a primeira que ele fala, que é essa que eu quero tratar com os irmãos, que está no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23. E é interessante como isso vai muito de encontro ao que foi orado no momento em que nós nos ajoelhamos e oramos. Jesus, pregado na cruz, diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos ler todos juntos, irmãos? Contudo, Jesus dizia. Vamos ler em alta voz, todos juntos? Versículo 34, não falei? Desculpe. Lucas 23, 34, somente a parte A do versículo. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor nosso Deus, estamos aqui esta noite, Pai, por conta do teu mérito naquela cruz. Estamos aqui esta noite, Pai, porque tu nos lavou dos nossos pecados, Pai. E hoje, com os nossos lábios que antes eram impuros, podemos cantar hinos de gratidão a ti, Senhor. Podemos, com os nossos olhos que antes estavam fechados, olhar para a tua santa palavra e encontrar a ti nela, Senhor. Com o nosso coração que antes era de pedra, Senhor, podemos receber o teu Santo Espírito, Pai, e clamar a ti, adorar a ti, Senhor, sabendo que tu estás conosco aqui também. Sabendo que não há mérito nenhum em mim, Senhor, eu clamo a ti que a tua palavra seja pregada como ela é, Senhor, e não como eu desejo. Que tu, Senhor, me use somente como um instrumento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar realmente a explicação sobre esse texto, é interessante nós falarmos que este versículo é como há um debate, há uma contravenção na academia referente a este discurso, a esta oração mais específica de Jesus, contida neste versículo, porque nos primeiros manuscritos que são preservados, esta oração não é contida, só é contida a parte B desse versículo. E muitos dizem que esta oração que Jesus fez foi acrescentada depois. Mesmo havendo muito mais manuscritos contendo
o versículo com esta oração de Jesus. Há quem acredite que esta oração foi colocada depois por copistas. Há quem acredite que este discurso, esta oração de Jesus, foi passada de geração por geração, de pai para filho, daqueles que presenciaram a cruz de Cristo e viram ele clamando esta oração, e por isso, posteriormente, ela foi adicionada, talvez por Lucas, talvez por um copista. Mas o que nós podemos ter certeza é que na patrística, os primeiros anos da igreja, esta oração de Jesus era difundida e era muito utilizada em sermão. E o principal, nós cremos na suficiência, inerrância e infalibilidade da Bíblia, da Sagrada Escritura. Se está contido aqui é porque Deus preservou. E se Deus preservou, nós podemos desfrutar dessa maravilhosa oração que Jesus faz estando na cruz. E esta oração começa com uma conjunção, contudo. Contudo é uma conjunção, é algo que liga uma expressão a outra, é algo que liga uma ideia a outra, uma frase a outra. Contudo, mas porém, no entanto, é a conjunção que está ligando tudo que Jesus havia passado. E o que é que Jesus havia passado neste momento? Jesus estava há poucos dias antes, ali no Getsêmani, orando com seu coração totalmente contrito. Ele orava e Lucas vai escrever que as gotas de suor caíam na terra como se fossem sangue. Lucas também vai escrever que esta oração de Jesus, ela era tão forte, que o coração dele estava tão apertado, que um anjo do céu vinha para consolar-lhe. Mateus vai escrever que por 3 vezes Jesus repetiu esta oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Por 3 vezes Jesus orou isso. E voltando a ter com seus discípulos dormiam. Enquanto ele falava com seus discípulos, ele vê ao longe, vindo Judas com uma multidão, e ele se aproxima de Jesus, dá-lhe um beijo na face. E é interessante como João ressalta que neste momento Jesus pergunta aos soldados: o que quereis? A quem buscais? E eles falam: Jesus o Nazareno. E então Jesus diz: eu sou, mostrando que ele é o Deus. E João diz que aqueles soldados caíram com o rosto no chão e temeram, se afastaram, caíram com o rosto no chão e temeram, porque o eu sou estava diante deles. Mas nem mesmo isso podia impedir que aqueles homens tomassem-lhe, colocassem suas mãos presas e levassem até a casa de Anás, um ex-sumo sacerdote, sogro de Caifás, o sumo sacerdote da época. Na casa de Anás, ele começa a beber deste cálice que ele havia pedido ao seu pai que afastasse dele. E é nesse primeiro momento em que ele toma a primeira esbofeteada em seu rosto. Na casa de Anás, aonde ele é julgado como blasfemo por dizer que reconstruiria o templo em 3 dias se fosse derribado. Mas essas pessoas não entendiam que ele mesmo é o templo, ele próprio é a presença de Deus conosco. E na casa de Anás, ele foi levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, da onde viria mais um julgamento. E na casa de Caifás, a palavra nos diz que taparam os seus olhos com uma venda, e lhe esmurravam e cuspiam nele, e diziam: você não é Jesus, profetiza quem é que te bateu, você não é o Todo-Poderoso, diga quem foi que te bateu. E esmurravam e riam dele, e escarneciam do nosso Senhor. Então foi levado pela manhã cedo ao Supremo Concílio, aonde foi dado o julgamento, condenado à morte. Dali levaram a Pilatos. Pilatos o condenou de ser o rei dos judeus. Ele somente disse: tu dizes, eu nunca falei nada disso. Mas ainda assim, vendo que não havia dolo no Senhor Jesus Cristo, o rei dos judeus, o nosso rei, ele fala assim: vai para Herodes, porque Herodes é o governante da Galiléia, ele está aqui por estes dias, vá ter com ele. Jesus chega a Herodes estava ansioso para conhecer este homem, de quem há muitos falavam, e quando Herodes questiona, interroga, tudo que Jesus faz é ficar em silêncio. E o silêncio aqui de Jesus nos mostra o cumprimento de uma promessa. Como ovelha muda,
foi levada ao matadouro. Em silêncio, Herodes manda-o de volta a Pilatos. Pilatos, então, sabendo que era Páscoa e que tinha como hábito colocar 2 presos para que um deles fosse libertado pelo povo, Pilatos coloca Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, e Jesus Barrabás, um ladrão acusado de morte, de tramar contra o Império Romano. E o povo, inflamado pelos sacerdotes, gritava: crucificam! E Pilatos falava: mas não há dolo, por que é que vocês querem? E o povo continuava gritando: crucificam, 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 com ódio daquele homem que tudo que havia feito era amado, pregado a santa palavra, mostrado o caminho para o Pai, que era Ele próprio. O povo estava empolvorado e os sacerdotes colocavam mais lenha na fogueira, e o povo gritando: crucificam! Pilatos então diz: vocês que sabem, eu lavo as minhas mãos. Leva ele até os soldados, onde ele é açoitado, aonde colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, aonde em seu pescoço colocam uma placa de madeira coberta de gesso branco com algumas escrituras em preto, escrito: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Isso em 3 idiomas, para que todos que passassem por ali vissem a humilhação deste homem que se dizia rei dos judeus. Ele é levado então, mais uma vez, os soldados escarnecem de sua cara, batem nele, coloquem as suas mãos pregadas ali, amarradas numa trave horizontal, numa viga horizontal, por essa viga, e essa viga ele leva até aquele lugar, até o Gólgota, até o Monte da Caveira, onde ele havia de ser crucificado, aonde uma trave vertical já o esperava. Estando ali, eles pregam suas mãos, melhor, seus pulsos, porque as mãos não aguentavam o peso do corpo, então pregavam-lhe os pulsos naquela madeira horizontal, levantaram naquela trave vertical, e enquanto isso o povo que estava vendo todas essas coisas gritava: você não é o rei dos judeus, desça daí, nós te adoraremos. Você não é o Todo-Poderoso, você salvou a tantos, mas não consegue salvar a si próprio. O povo que ele tanto amou e que veio para resgatar estava escarnecendo de sua cara, naquele momento tão sofrido que ele estava. Então, quando ele é levantado naquela cruz, que ele é pregado, que ele é colocado naquele lugar de humilhação, é que começa esse texto, e ele diz: contudo, é a ligação de tudo isso, é a ligação da sua traição, do seu falso julgamento, é a ligação do seu sofrimento, das suas dores, da sua humilhação, do escárnio. Com tudo isso, com todas essas coisas, o texto continua dizendo: Jesus. E quem é este Jesus? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é Ele? Ele é o Cordeiro que foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Ele é a semente da mulher que pisa na cabeça da serpente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Verbo encarnado, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio Deus que se esvaziou de sua glória e habitou conosco, cheio de graça e de verdade. Ele é o próprio amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Ele é o servo sofredor, o qual foi desprezado e rejeitado. Ele é o bebê que não tinha nem mesmo lugar para nascer, nasceu numa manjedoura. Ele é aquele que os magos do Oriente vieram para adorá-lo. Ele é aquele que Simeão pegou em suas mãos e disse: Senhor, eu já posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele é o antes, o agora e o que há de vir. Ele é o Filho amado em quem Deus tem prazer, Deus se compraz. Ele é o que foi ferido por nossos pecados, por causa da nossa rebeldia. Ele foi esmagado por nossos pecados. Ele é o Santo Cristo que com seu sangue puro nos lava dos nossos pecados. Este é o homem que estava pregado naquela cruz, a qual essa conjunção faz ligação, todo aquele sofrimento a este homem, toda aquela humilhação a este homem, que tudo que tinha era pureza, era o sangue santo e puro dado por Deus, por nós, por amor de nós que estava pregado. Todo esse sofrimento ele carregava por amor de nós. E o texto continua, contudo, Jesus dizia.
E essa palavra dizia, me chamou muito a atenção. No grego existem 6 tempos verbais: presente, futuro, perfeito, imperfeito, mais que perfeito e aoristo. Em todas as citações de falas de Cristo que eu falei aqui, todas elas estão ou no aoristo ou no perfeito, que quer dizer que é algo que já aconteceu e foi completo naquele momento em que foi registrado, ou que aconteceu e que o tempo usado para registrar era aquilo que não fazia, não tem importância quando aconteceu, o que importa é que aconteceu. Já aqui, quando diz que Jesus dizia, esse tempo verbal no grego é o imperfeito, no português é o pretérito imperfeito, que nos traz uma ideia de uma ação que aconteceu no passado, mas de forma habitual, de forma recorrente. Esta é a única fala de Jesus que é colocado esta expressão. Jesus dizia, como se fosse algo que ele falava continuamente. Essa expressão mostra que não somente ele falou uma vez, ele clamou o que está por vir, mas durante todo momento em que ele estava, ele clamava. Enquanto ele era amaldiçoado, ele clamava. Enquanto ele era pregado na cruz, ele clamava. Enquanto xingavam-no, ele clamava. Enquanto esbofeteavam-no, ele clamava. Esta expressão mostra que Jesus, de forma contínua, estando na cruz, dizia. Enquanto pregavam seus pulsos, ele dizia. E é interessante, a W. Pink, um teólogo, um escritor, vai dizer que as mãos de Jesus pregadas naquela cruz não poderiam mais tocar os humildes, os doentes para curá-los, que os seus pés naquela cruz transpassado não podiam mais levá-lo para infindáveis lugares, fazendo missão, pregando, consolando, convertendo e amando, mas que nada nem ninguém poderia impedir os lábios de Jesus de continuar orando pelos seus. Ele estava ali pregado naquela cruz, mas de forma contínua ele continuava orando. E o que é que ele orava? Pai. É interessante como na oração aqui que nós fizemos, no momento de oração, o Vini falou exatamente esta expressão, Pai. Só chama de pai aquele que tem conexão direta, aquele que é íntimo, aquele que se conhece como filho, é que pode chamar alguém de pai. Essa expressão que Jesus clama nesse momento de sofrimento, nesse momento de dor, e de forma contínua é Pai. E aqui eu pergunto aos pais, às mães, vendo seu filho sofrendo, o que é que você não faria por ele? Sendo o último pedido que o seu filho teria para te fazer, o que é que você não faria por ele? Se o seu filho estivesse numa cama de hospital clamando, Pai, o que é que você não faria pelo seu filho? Neste momento, vale ressaltar que ainda não era meio-dia, não era hora sexta, e os céus ainda não foram cobertos por trevas. Então, é como se Deus ainda não tivesse desamparado o seu filho. Essa comunhão de Deus, essa comunhão de Cristo Jesus, o Filho de Deus, não é a primeira vez demonstrada na palavra de Deus. Desde que tinha 12 anos, foi esquecido no templo, e quando sua mãe o encontrou, ele falava, mãe, não te entendes que eu preciso cuidar dos negócios do meu pai? Com 12 anos ele já entendia quem ele era, com 12 anos ele já entendia quem era o pai dele, o Deus Todo-Poderoso, e por diversas vezes ele orou, Pai, que eles sejam um como nós somos um, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. E como o Vini falou, esta é a oração que ele nos ensinou a fazer, Pai nosso que estais nos céus. Jesus veio para cumprir a sua promessa e para não somente chamar a Deus de Pai, mas para que pelo seu sangue santo, puro e precioso, dessemos também acesso a esse Pai, que nós fôssemos enxertados na videira por causa dele e tivéssemos também essa comunhão com Deus, podendo chamá-lo de Pai. Pai, seja conosco todos os dias. Até mesmo os presos mais cruéis, que são levados à cadeira de morte, à cadeira elétrica, que são levados apenas mortais, têm um último pedido, eles podem escolher a sua última refeição a ser feita, e é concedido, porque é o último pedido.
Jesus aqui está clamando ao Senhor o seu último pedido antes da sua morte. É a última vez em que ele olha para o céu, encontra o céu aberto e clama: Pai. E mais uma vez eu pergunto: o que é que você, sendo pai ou mãe, não faria pelo seu filho? Ainda mais se ele estivesse nessa posição de morte. O que é que você não tiraria de si próprio para dar ao seu filho? Com certeza Deus daria qualquer coisa. E eu penso que se Cristo naquele momento clamasse: Pai, afasta de mim esse cálice, com certeza o Pai mandaria sua legião de anjos com espadas flamejantes, tirá-lo daquela cruz e levá-lo, subjugar todos aqueles que faziam-no sofrer. Mas em vez disso, Cristo não é como nós. Ele se mostra sendo totalmente outro. Mesmo sendo homem, ele se mostra 100% distinto de nós, sendo Deus Todo-Poderoso, esvaziando-se de suas vontades para cumprir a vontade do seu Pai. Não era a vontade do seu Pai que ele saísse daquela cruz. Então ele não clama por si próprio, muito pelo contrário, ele clama pelos que lhe maltrataram, ele clama por aqueles que esbofetearam, ele clama por aqueles que humilharam. E é mais lindo quando nós vemos no Salmo de número 2, o Salmo que retrata o reino do ungido de Deus, quando o Senhor fala: peça-me as nações e eu lhes darei por herança. E Cristo pediu. E qual foi o pedido de Cristo? Perdoai, que é a próxima palavra dessa sentença, desta oração. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa. Pai, perdoa. Aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, ele fez. O símbolo do cordeiro sem nenhum tipo de defeito já era conhecido em Israel. Lá em Levítico já traz esse conceito, esse contexto onde que para a expiação de pecados causados contra as coisas santas de Deus era necessário um cordeiro sem nenhum tipo de defeito. E esse cordeiro seria dado ao sacerdote, e o sacerdote faria a expiação dos pecados através da morte deste cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, está naquela cruz para a expiação dos nossos pecados. Pecados que nós fizemos contra Deus estavam sendo expiados, porque o cordeiro, como foi instruído em Levítico, estava no madeiro para ser entregue como sacrifício. Eis o sacerdote e o sacrifício. Enquanto seu sangue escorria pelos seus punhos, enquanto seu sangue escorria pelos seus pés, os nossos pecados são expiados. Enquanto ele clamava ao Pai: Pai, perdoa, Pai, perdoa, os nossos pecados são perdoados, porque o sangue santo, puro, de um cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula, foi derramado, e foi derramado por amor de nós. Devemos, porém, entender que este perdão que foi nos dado por intermédio de Cristo, não é somente você estar perdoado, mas ele remete à necessidade de um arrependimento. É isso que Jesus vai ensinar aos seus discípulos lá em Lucas 17, quando vai dizer quantas vezes você deve perdoar o seu amigo, o seu irmão. E Jesus fala: se o seu irmão pecar contra ti e se arrepender, perdoa. E se seu irmão pecar 7 vezes contra ti, nesse dia, vier a ti as 7 vezes pedindo perdão, de forma arrependida, perdoa. Mostrando que o perdão, ele é dado mediante ao arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Não significa que o sangue de Cristo não é suficiente. Muito pelo contrário, ele é suficiente para alcançar qualquer um que se arrepender. Ele é suficiente para alcançar qualquer um que, olhando para si, encontre-se como nós somos, a verdade do nosso coração, do nosso interior, e clame: Senhor, eu me arrependo, preciso de Ti, perdoa-me. A todo que se arrepender será perdoado. E em 1 João ele vai dizer que se nós arrependermos-nos dos nossos pecados, Cristo é justo e suficiente para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar. Cristo é justo e suficiente,
Se nós nos arrependermos, é necessário um arrependimento para que esta oração de Cristo tenha valor em nossas vidas. Outra coisa, esse perdão que é dado por Cristo, ninguém pode tirar de nossas mãos. Se você se arrependeu de todo o seu coração, se você se arrependeu de verdade, e se você chegou aos pés da cruz, de forma humilde, humilhando-se perante aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com certeza será lhe dado perdão, e com mais certeza ainda ninguém poderá arrebatar este perdão de suas mãos, porque se pudessem tirar o perdão, de que valeria a oração de Cristo naquela cruz? De que valeria o sacrifício se pudessem nos tirar este perdão? De que é que valeria o sacrifício de Cristo se pudessem levar-nos de volta a uma vida de pecado de forma deliberada? E ainda mais, se pudessem nos tirar esse perdão, quem é que poderia nos perdoar posteriormente? Se nos tirassem o perdão de Cristo, quem é que poderia nos perdoar, irmãos? Por isso que esse perdão ele é dado uma única vez, e esse perdão é dado de forma suficiente, ele é dado de forma perfeita e de forma eterna. Nada poderá nos tirar esse perdão que Cristo nos deu por amor a nós. Este é o Cordeiro de Deus que que foi imolado, que foi levado ao matadouro de forma muda, que estava naquele madeiro sofrendo e clamando ao Pai: Pai, perdoai-lhes. Lhes é um pronome, terceira pessoa do plural, que significa eles. E quem eram eles aos quais Jesus estava clamando ao Pai para que perdoassem? Eles eram os sacerdotes que haviam tramado matar-lhe, que haviam perseguido, que haviam prendido e que haviam julgado Jesus. Eles eram os escribas que faziam conluio com os sacerdotes. Esses eram os governadores, esses eram os soldados, eram os seus discípulos, seus próprios discípulos, eram as mulheres que choravam pelo caminho onde ele passava e que o seguiram até a cruz, aliás, que o seguiram até o túmulo. Eles aos quais Cristo pedia ao Pai que os perdoassem, eram o centurião, eram todo aquele povo que zombava dele, era Paulo, era Abraão, era Isaac, era Jacó, era eu e era você que estava nesta oração a qual Cristo fazia: Pai, perdoa-lhes. Nós estávamos contidos na boca santa de Cristo quando ele clamava ao Pai no seu momento de sofrimento: Pai, perdoa-lhes, irmãos. E é por isto, é porque aquela oração foi feita por nós, é que hoje nós estamos aqui, é porque hoje nós podemos nos alegrar, é por isso que nós podemos dizer que fomos perdoados, que somos cheios do Espírito Santo, porque Cristo orou por cada um de nós. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, todos nós pecamos e necessitamos do perdão de Deus, até mesmo o mais bondoso dos homens precisam desse perdão, e o melhor é saber que ele estava contido na boca de Cristo enquanto ele clamava. E o clamor de Cristo continua. Contudo, Jesus dizia de forma contínua: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. Pedro vai dizer em Atos 3, na sua pregação, na qual mais de 3.000 pessoas se converteram, sendo deles muitos sacerdotes, desses que estavam tramando contra Jesus. Pedro vai dizer: sei que o que fizeram por ignorância. E eu já falei que o pecado, que a expiação do pecado por ignorância é pegar um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, levá-lo até o sacerdote e entregá-lo para a expiação dos pecados. Nós fizemos por ignorância. Aqueles sacerdotes fizeram por ignorância, eles viram o próprio Deus, mas não conseguiam enxergar a realeza, a verdade de quem ele era, o Deus encarnado, que andava junto com eles. Eis o Cordeiro perfeito de Deus, que foi dado para a expiação dos nossos pecados por ignorância, o que sendo santo, fez-se pecado por amor de nós, o qual o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós.
E por isso, irmãos, porque recaiu sobre ele o nosso pecado, é que hoje nós podemos dizer, nós somos salvos. Porque o Cordeiro Santo que foi dado no nosso momento de ignorância, foi entregue de forma perfeita, foi entregue de forma eterna e foi entregue de forma final. A nossa expiação do pecado foi completa, já não existe mais nenhum tipo de julgamento contra nós, porque Cristo pagou o nosso preço. Cristo comprou com alto preço, o preço de sangue, cada um de nós, a sua amada igreja, para seu Pai. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o que é que eles, que estavam contidos na oração de Cristo, na qual ele estava clamando de forma contínua naquela cruz que servia de humilhação, o que é que eles fizeram para zombar de Cristo, para que merecessem o perdão de Cristo? Os sacerdotes, cheios de suas leis, cheios dos seus métodos, cheios das suas regras, não viram o próprio Deus encarnado. Eles estavam tão cheios de si, que não viram a grandeza daquele homem do qual estavam diante. Os governadores foram omissos, lavaram as tuas mãos e entregaram o rei dos judeus àquele povo que estava eufórico. Os soldados os torturaram, o humilharam, fizeram piadas, escarneceram dele. Os discípulos dormiam enquanto ele mais precisava daqueles homens. E quando chegou a perseguição, esses homens fugiram, ao invés de seguir o seu mestre até aquela cruz. Pedro negou-o 3 vezes. Eles precisavam do perdão de Cristo. As mulheres que choravam sua morte não entendiam o que estava por vir e choravam como se não houvesse amanhã, mas o amanhã ainda é Cristo. E aquelas mulheres não entendiam, por mais prudentes que elas fossem, por mais amáveis e valorosas que elas fossem, elas também necessitavam do perdão de Cristo. Paulo necessitou do perdão de Cristo porque perseguiu a sua igreja, perseguiu alguns dos seus, chegou a matar os amados de Deus. Aquele povo foi oprimido, o povo que vagou pelo deserto depois de ser escravo, que foi anarquista quando não havia líder, que foi monarquista, que foi dividido, que foi levado como cativo, foi trazido de volta à sua terra. Aquele povo estava olhando tanto para si próprio, aquele povo estava tão enganado porque achava que um rei viria sobre eles, que subiria num cavalo branco e guerrearia contra Roma e tomaria o trono dos romanos para aquela terra. E aquele povo que esperava por este rei olhava para aquela cruz, para aquela descrição que estava escrito Rei dos Judeus, e sentiam-se humilhados. Aquilo foi para humilhar aquele povo, e aquele povo então, sentindo-se humilhado, olhando para aquilo, escarnece do seu Salvador e diz: desça daí que te adoraremos, e diz: salve-se a si próprio. Você não pode nos salvar. Não disse que poderia nos salvar, porque não salva a si próprio. Esse povo precisa do perdão de Deus. Eu sei, irmãos, tudo que eu fiz, cada um dos meus erros e até dos meus pecados ocultos, eu preciso do perdão de Deus. E eu pergunto a vocês, a cada um de vocês, vocês sabem o que é que vocês têm feito contra Deus? Vocês sabem por onde têm andado? Qual que é o sentimento que tem passado pela sua mente, pelo seu coração? No que é que as mãos têm tocado, que os lábios têm falado? Será que você também necessita desse perdão de Deus como eu necessito? Se você necessitar, saiba com certeza, este perdão será dado se se arrepender de todo o coração. Concluindo, em sua cruz, Cristo cumpriu diversas promessas. O homem de dores se fez pecado em nosso lugar. Por suas pisaduras nós fomos sarados, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele sofreu, foi humilhado, foi traído, foi cuspido, foi escarnecido, mas ainda assim, contudo, porém, quando pregado naquela cruz, de forma constante, ele orava, de forma fiel, ele orava: Pai. E não é qualquer Pai, é o Deus Todo-Poderoso que o deu por amor a nós. Ele clamava: meu Pai.
Perdoa-lhes. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fez por nós. Ele nos deu o seu perdão. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Enquanto Ele clamava essas palavras na cruz, o seu sangue escorria e nos purificava de nossos pecados. Então não importa o que é que você tem feito, não importa o que é que eu tenho feito, se a nossa vida está sendo uma vida legalista, uma vida cheia de métodos, uma vida cheia de regras, uma vida cheia de dogmas, mas se nós não estamos vendo a Cristo que está conosco todos os dias, não importa se nós temos nos omitido, temos lavado a nossa mão e dito, não é do meu interesse pregar o Cristo, não é do meu interesse evangelizar, não é do meu interesse levar a palavra do Senhor, não é do meu interesse nem mesmo testemunhar ao Senhor. Não importa se você tem escarnecido com os seus atos, mesmo que com a sua boca você tenha dito o nome de Jesus. Não importa se você tem fugido da sua cruz como aqueles discípulos fugiam. Nós devemos carregar a nossa cruz e seguir a Cristo. Mas hoje no nosso tempo muitos estão fugindo da sua cruz, pensando que viver as maravilhas desse mundo é muito melhor do que a cruz que Cristo tem para nos dar. Não importa se você for o mais vil, o mais pecador dos homens. Isso não importa. Porque em Cristo há perdão para você, em Cristo há perdão para mim. Então achegue-se aos pés da cruz, com arrependimento sincero e não fingido. Porque na cruz, naquela cruz, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tirou o pecado de nossas costas. No livro O Peregrino, cristão carrega um fardo pesado, o qual ele já não aguenta mais. E tudo que ele mais anseia é chegar aos pés da cruz, para ser-lhe tirado os fardos, irmão. Se você tem carregado um fardo de pecado, se você tem de forma repetida, de forma dissimulada e deliberada pecado na sua vida, saiba que aos pés da cruz há um lugar para você largar este fardo. Aos pés da cruz há um lugar para você soltar-se desse pecado. Aos pés da cruz há perdão para cada um de nós. Não importa se cremos nisso ou naquilo, quando chegamos à cruz, irmãos, Cristo nos recebe, Cristo nos aceita, o seu sangue cai sobre nós, o nosso pecado é expiado e nós somos perdoados. Nada pode tirar esse perdão de nós, nada pode tirar, porque esse perdão foi estendido e foi dado por Cristo, Senhor Todo-Poderoso. Mais uma vez, o Cordeiro Santo. Ao pecado cometido em tempo de ignorância, foi nos dado o Cordeiro de Deus. Agora que nós entendemos, se nós vivemos uma vida de pecado deliberado, a única coisa que eu tenho a dizer é: chegue-se aos pés da cruz, porque ainda assim há perdão para você. Amém?